Você vai ouvir o audiolivro Urupês, de Monteiro Lobato, narrado por Adriana Sacioto. Police Verso, 1916. Dos 16 filhos do coronel Inácio da Gama, cedo revelou o caçula singulares aptidões para médico. Pelo menos assim julgara o pai. Como quer que o encontrasse na horta, interessadíssimo em destripar um passarinho agonizante. Descobri a vocação de Nico, disse o arguto sujeito à mulher. Dá um ótimo esculápio. Ainda agorinha eu vi lá fora dissecando um sanhaço vivo. Hão de duvidar os naturalistas extremes que o homem dissesse dissecando. Um coronel indígena falar assim, com este rigor de glótica, é coisa inadmissível aos que avaliam um gênero inteiro pela meia dúzia de pafúncios agaloados do seu conhecimento. Pois disse, este coronel Gama abria exceção à regra, tinha suas luzes, lia seu jornal, devorara em moço rocambole as memórias de um médico e acompanhava debates da Câmara com grande admiração por Rui Barbosa, Barbosa Lima, Nilo e outros. Vinha-lhe daí um certo apuro na linguagem, destoante do achavascado ambiente glóssico da fazenda onde morava. Quem nada percebeu foi Dona Joaquinha, a avaliar pelo ar emparvecido que deu a cara. Dissecando? Explicou superiormente o marido. Quero dizer, destripando. E deixou você que ele cometesse semelhante malvadeza? Exclamou a excelente senhora, compadecida. Lá vens com a pieguice. Deixá-lo brincar, que é da idade. Eu em pequeno fazia piores, e nem por isso virei nenhum ogre. Outra vez, ogre. O homem nascera precioso. Este ogre devia ser reminiscência do ogre da Córcega, Napoleão chamado. Perdoem-lhe a guisa de compensação a parcimônia da esposa, cujo vocabulário era dos mais restritos. Dona Joaquina fechou a cara, e quando o pequeno Facínora entrou do quintal, pediu-lhe contas da perversidade asperamente. O coronel, que nesse momento lia na rede as folhas recém-chegadas, houve por bem interromper a ingestão de um flamante discurso sobre a questão do Amapá para acudir em apoio ao fedelho. Uma vez que será médico, não vejo mal em ir se familiarizando com a anatomia. A anatomia está ali, rematou a encolerizada senhora, apontando a vara de marmelo oculta atrás da porta. Eu que saiba que o senhor me anda com judiarias aos pobres animaizinhos que te disseco o lombo com aquela anatomia. Ouviu, seu carniceiro? O menino raspou-se. O coronel retomou resignado o fio do discurso. E o caso do sanhaço ficou por ali. Mas não ficou por ali a malvadez de Nico. Acautelava-se agora. Era às escondidas que depenava moscas, brinquedo muito curioso, consistente em arrancar-lhes todas as pernas e asas para gozar o sofrimento dos corpinhos inertes. Aos grilos, cortava as saltadeiras e ria-se de ver os mutilados caminharem como qualquer bichinho de somenos. Gatos e cães farejavam-no de longe, aterrorizados. Fora ele quem cortara o rabo ao mísero Joly da agregada emiliana, e era quem descadeirava todos os gatos da fazenda. Isso longe, em casa um anjinho, e assim, anjo internamente e demônio extramuros, cresceu até a mudança de voz. Entrou nesse período para um colégio e deste pulou para o Rio, matriculado em medicina. O emprego que lá deu aos 6 anos do curso, soube-o ele, os amigos e as amigas. Os pais sempre viveram empolhados, crentes de que o filho era uma águia a plumar-se, futuro Torres-homem de Itaoca, onde, vendida a fazenda, então moravam. Nesta cidade tinham em mente encarreirar um menino, para desbanque dos 4 esculápios locais, uns onagros, dizia o coronel, cuja veterinária rebaixava os itaoquenses à categoria de cavalos. Pelas férias, o doutorando aparecia por lá, cada vez mais outro, desempenado, com tiques de carioca, esses sibilantes, roupas caras e uns palavreados técnicos de embasbacar. Quando se formou e veio de vez, estava já definitivo nos 24 anos. Não se lhe descreve aqui a cara, porque retratos por meio de palavras têm a propriedade de fazer imaginar feições às vezes opostas às descritas.
dir-se-á unicamente que era um rapaz espigado, entre louro e castanho, bonito mas antipático, com o olhar de Stuart Holmes, diziam as meninas doutoras em cinemas. No queixo trazia barba de médico francês, coisa que muito avulta a ciência do proprietário. Doentes há que, entre um doutor barbudo e um glabro, ambos desconhecidos, pegam sentir-te no peludo, convictos de que pegam no melhor. O doutor Inácio, entretanto, aborrecia aquele meio acanhado onde não havia campo. Isto aqui, contava em carta aos colegas do Rio, é um puro degredo, clínica escassa e mal pagante, sem margem para grandes lances, e ainda assim repartida por 4 curandeiros que se dizem médicos, perfeitas vacas de Hipócrates, estragadores de pepineira com suas consultinhas de 5.000 réis. O cirurgião da terra é um doyen de 60 anos, emérito extrator de bichos de pé e cortador de verrugas com fio de linha. Dá iodureto a todo mundo e tem a imbecilidade de arrotar ceticismo, dizendo que o que cura é a natureza. Estes rábulas é que estragam o negócio, etc. Negócio, pepineira, grandes lances, está aqui a psicologia do novo médico. Queria pano verde para as boladas gordas. Além disso, continuava, é-me insuportável a ausência de Ivone de vocês. Não há cá mulheres, nem gente com quem uma pessoa palestre. Uma pocilga. As boas pândegas do nosso tempo, hein? Ora aqui está. Ivone, os amigos, as pândegas foram o melhor do curso. Com mão diurna e noturna, manuseou-os a estes tratadistas de anatomia, da fisiologia, da calaçaria, e agora torturavam-nos saudades. Ivone volta à pátria, deixando cá a meia dúzia de amantes que depenara a morrerem de saudades dos seus encantos. Antes de ir-se, deu a cada parvo uma estrelinha do céu para que, a tantas, se encontrassem nela os amorosos olhares. Os 6 idiotas todas as noites ferravam os olhos. No torrot, ela distribuíra as constelações em francês. Outro na écrivisse. Outro na chevelure de Berenice. No quarto, o Bélier. O quinto, o Antaret. E o derradeiro, na Épée de la Vierge. A garota morria de rir no colo de um Apache Montmartre, contando-lhe a história cômica dos 6 parvos brasileiros e das 6 constelações respectivas. Liam juntos as 6 cartas recebidas a cada vapor, nas quais os protestos amorosos em temperatura de ebulição faziam perdoar a ingramaticalidade do francês antártico, e respondiam de colaboração em carta circular, onde só variava o nome da estrela e o endereço. Esta circular era o que havia de terno. Queixava-se a rapariga de saudades, essa palavra tão poética que fora aprender no Brasil, o belo país das palmeiras, do céu azul e dos michês. Acoimava-os de ingratos, já em novos amores, ao passo que a pobrezinha, solitária e triste, como la Juriti, consagrava os dias a rememorar o doce passado. Eis explicada a razão pela qual, nas noites límpidas, ficava Inácio à janela, pensativo, de olhos postos na chevelure de Berenice. O sonho do moço era enriquecer as rápidas para reatar a gostosura do idílio interrompido. Paris! Balbuciava a meia voz dos momentos de devaneio, semicerrando os olhos no antegozo do paraíso. Sonhava-se lá riquinho, com Ivone pelo braço, flanando no Bois, tal qual nos romances, e a realização deste sonho era o alvo de todos os seus anelos. Jurara a amiga ir ter com ela logo que a prosperidade lhe abastasse meios. O tempo, entretanto, corria sem que nenhuma piabanha de vulto lhe caísse na rede. Tardava a bolada. Entre os médicos antigos de Itaoca, o doutor Inácio gozava péssimo renome. Se renome péssimo pode ser coisa de gozo. Uma bestinha, dizia um. Eu fico pasmado, mas é de saírem da faculdade cavalgaduras daquele porte. É médico no diploma, na barbicha e no anel do dedo. Fora daí, que cavalo! E que topete! Acrescentava outro. Presumido e pomadista como não há segundo. Não diz humores ou sífilis. É mau luético.
Eu o que queria era pilhá-lo numa conferência para escachar. O pai, já viúvo então, esse babava-se de orgulho. Filho médico e ainda por cima, destabocado e bem-falante como aquele, era de moer de inveja aos mais. E enlevava-o, sobretudo, aquele modo alcandorado de exprimir-se. Revia-se no filho o coronel. A terminologia inteira da ciência alopata, coisas em grego e latim, circunvolve naquela cabecinha, disse ele uma vez ao vigário, que o olhou de revés por cima dos óculos ao som daquele mirífico circunvolve. E assim corria o tempo, entre as diatribes das duas ciências, a moça e a velha, com o entremeio de belos vocábulos que o coronel nunca perdia de meter na falação. Entre mentes, adoeceu o major Mendanha, capitalista aposentado com 300 apólices federais, o Rockefeller de Itaoca. Deu-lhe uma súbita aflição, uma canseira, e a moça alvoroçou-se. Não é nada, isso passa, acalmou ele. Passará ou não, o melhor é chamar um médico. Qual médico? Isto é nada. Não era tão nada assim como pretendia. À noite, agravou-se-lhe o mal-estar, e o velho, apreensivo, cedeu às instâncias da esposa. Chamara qual deles, porém? Pois o Moura, disse a mulher, para quem o da sua confiança era este Moura. Deus me livre, retrucou o doente. Aquilo é homem mal azarado, pois não foi quem tratou Zeca, Peixoto, Jerônimo, e não esticaram a canela todos três? O doutor Fortunato, então. Fortunato? Já esqueceu você do que me ele fez por ocasião do júri, o tranca? Cobrar 50.000 réis por um atestado falso não me pilha mais um vintenho pirata. No doutor Elesbão não se falou. Era adversário político. Chama-se Galeno. É tão mosca morta, Galeno. Gemeu o doente com cara de desconsolo. Andou anos a tratar Faria do hotel como diabético e já o dava por morto quando um curadeiro da roça o pôs saníssimo com um coco da Bahia comido em jejum. Eram solitárias os diabetes do homem. Só se vier o filho de Inácio. Aqui foi a mulher quem protestou. Eu, a falar a verdade, prefiro a ruindade de Galeno à má sorte de Moura e até Elesbão. Esse nunca! Interrompeu o velho num assombro de rancor político. Do que a antipatia do tal doutorzinho? Os outros, ao menos, têm a experiência da vida, ao passo que este... Este quê? Este Mendanha é moço bonito, que o que quer é dinheiro e pândega. Você não vê? Qual? Emberrinchou o teimoso. Sempre há de saber um pouco mais que os velhos. Aprendeu coisas novas. No caso de Inhazinha Leandro, não a pôs boa num ápice. Também que doença. Prisão de ventre. Seja prisão ou soltura, o caso foi que a curou. Mande chamar o menino. Olhe. Depois não se arrependa. Mande chamá-lo e já, que não me estou sentindo bem. Inácio veio, interrompeu detidamente o major, tomou-lhe o pulso, auscultou-o com o semblante carregado e disse, depois de longa pausa: Não diagnostico por enquanto, porque não sou leviano como os certos aí. Sem auscultação estetoscópica, nada posso dizer. Voltarei mais tarde. Vê, disse Mendanha à esposa, logo que o moço partiu. Fosse Moura ou qualquer dos tais, e já dali da porta vinha berrando que era isto mais aquilo. Este é consciencioso. Quer fazer uma auscultação... quê? Estereoscópica, parece. Seja o que for. Quer fazer a coisa pelo direito, é o que é. Voltou o moço logo depois e, com grande cerimonial, aplicou um instrumento no peito magro do doente, vincou de novo a fisionomia das rugas da concentração e concluiu com imponente solenidade. É uma pericardite aguda agravada por uma flegmasia hepático-renal. O doente arregalou o olho. Nunca imaginara que dentro de si morassem doenças tão bonitas, embora incompreensíveis. E é grave, doutor? Perguntou a mulher, assustada. É e não é, respondeu o sacerdote. Seria grave se, modéstia de lado, em vez de me chamarem a mim, chamassem a um desses matassanos que por aí rabulejam. Comigo é diferente. Tive no Rio, na clínica hospitalar,
Numerosos casos mais graves e a nenhum perdi. Fique descansada que porei o seu marido completamente são dentro de 1 mês. Deus o ouça! Rematou a mulher, acompanhando-o até a porta e já meio reconciliada com a antipatia. Então, perguntou o doente, fiz ou não fiz bem em chamar este moço? Parece, Deus queira tenham acertado, porque isto de médicos é sorte. Não é tanto assim, regingou o velho. O que sabes, conhecem-se por meia dúzia de palavras, e este moço ou muito me engano ou sabe o que diz. Fosse Fortunato. E riu-se lá consigo ao imaginar as doencinhas caseiras que Fortunato descobriria nele. A doença do Major Mendanha ninguém soube qual fosse. O lindo diagnóstico de Itacinho não passava de mera sonoridade pelintra. Bacorejara ao moço que o velho tinha o coração fraco e qualquer maromba no fígado. Isto porque lhe doía a ele, aqui no vazio, aquilo por natural. Confessá-lo com esta sem cerimônia, porém, seria fazer clínica à moda de Fortunato e desmoralizar-se. Além do mais, quem sabe lá se não estaria ali o sonhado lance. Prolongar a doença, engordar a maquia. Inácio não enxergava em Mendanha o doente, mas uma bolada maior ou menor, conforme a habilidade do seu jogo. A saúde do velho importava-lhe tanto como as estrelas do céu, exceção feita à cabeleira de Berenice. Como desadorasse a medicina, não vendo nela mais que um meio rápido de enriquecer, nem sequer lhe interessava o caso clínico em si, como a muitos. Queria dinheiro, porque o dinheiro lhe daria Paris, com Ivone de Lambuja. Ora, o major tinha 300 apólices. Dependia, pois, da sua artimanha malabarizar aquele fígado, aquele coração, aquelas palavras gregas e, num prestidigitar manhoso, reduzir tudo a uns tantos contos de réis bem sonantes. Mandou carta à francesinha. Os negócios melhoraram. Estou metido em uma empresa que se me afigura rendosa. Saindo tudo a contento, tenho esperanças de, ainda este ano, beijar-te sob a luz da terna confluente dos nossos olhares. O velho piorou com a medicação. Injeções hipodérmicas, cápsulas, pílulas, poções. Não houve terapêutica que se não experimentasse desastrosamente. É mais grave o caso do que eu supunha, disse o doutor à mulher. E os escrúpulos do meu sacerdócio aconselham-me a pedir conferência médica. Os colegas da terra são os que a senhora sabe. Entretanto, submeto-me a ouvi-los. Não, doutor. Mendanha não quer ouvir falar nos seus colegas. Só tem confiança no doutor Inácio Gama. Nesse caso... Inacinho voltou para casa esfregando as mãos. Estava só em campo, com todos os ventos favoráveis. Paris corria-lhe ao encontro. Malgrado seu, na semana seguinte, inesperadamente, o raio do major apresentou melhoras. Sarava o patife. E a Inácio palpitou que, com mais uma quinzena daquela arribação, o homem se punha de pé. Fez os cálculos. 30 visitas, 30 injeções e tal. 3 contos. Uma miséria. Se morresse, já o caso mudava de figura. Poderia exigir 20 ou 30. Era costume dos tempos fazerem-se os médicos herdeiros dos clientes. Serviços pagos em caso de cura e com centenas de mil-réis. Em caso de morte, reputavam-se em contos. Se os interessados relutavam no pagamento, a questão subia aos tribunais, com base no arbitramento. Os árbitros, mestres do mesmo ofício, sustentavam o pedido por coleguismo, dizendo em latim «Odi mihi, cras tibi», cuja tradução médica é «Prepare-se você para me fazer o mesmo, que também pretendo dar a minha cartada». Inácio ponderou tudo isto, mediu prós e contras, consultou acórdãos e tão absorvido no problema andou que à noite se deixava ficar à janela até tarde, mergulhado em cismas, sem erguer os olhos para Berenice Estelar. O que a sua cabeça pensou, ninguém o saberá jamais. Tem as ideias para escondê-las a caixa craniana, o couro cabeludo, a grenha. Isso por cima. Pela frente tem a mentira do olhar e a hipocrisia da boca. Assim, entrincheiradas, elas, já de si imateriais, ficam inexpugnáveis à argúcia alheia. E vai nisso a pouca de felicidade existente neste mundo sublunar. Fosse possível ler nos cérebros,
claro como se lê no papel, e a humanidade crispar-se-ia de horror ante si própria. Positivo como era Inacinho, supomos que meteu em equação o problema das duas vidas. Primeira hipótese. Cura do major, 3 contos. 3 contos igual a Itaoca, pasmaceira, etc. Segunda hipótese. Morte do major igual a 30 contos. 30 contos igual a Paris, Ivone, Boá. Depois desta sólida matemática, esta anavalhante filosofia. A morte é um preconceito. Não há morte. Tudo é vida. Morrer é transitar de um estado para outro. Quem morre transforma-se. Continua a viver inorganicamente, transmutado em gases e sais, ou organicamente, feito lucílias, necróforas e uma centena de outras vidinhas esvoaçantes. Que importa para a universal harmonia das coisas esta ou aquela forma? Tudo é vida. A vida nasce da morte. Eu quero viver a minha vida. Há óbices no meu caminho? Afasto-os. Fiquemos por aqui. Não há tempo para filosofias, porque o Major Mendanha piorou subitamente e lá agoniza. Morreu. O atestado de óbito deu como causa mortes flegmatite complicada com necrose elipsodal. Podia batizá-la de embolia estourada, nó cego na tripa, tuberculose mesentérica, estupor granuloso peristáltico ou qualquer outro dos 100.000 modos de morrer à grega. Morreu e está dito tudo. Morreu, e o doutor Inacinho apresentou no inventário uma conta de chegar, 35 contos de réis. Os herdeiros impugnaram o pagamento. Move-se a traquitana da justiça. Mói-se o palavreado tabelionesco. Saem das estantes carunchosos trabucos romanos. Procede-se ao arbitramento. Os árbitros são Fortunato e Moura, os quais disseram entre si: "Que grande velhaco! Mata o homem e ainda por cima quer ficar herdeiro. O tratamento, alto e malo, não vale 100.000 réis. Que valha 200, que valha 1 conto ou 3, mas 35 é ser ladrão." No laudo, entretanto, acharam relativamente módico o pedido, sem dizer relativo ao quê. A justiça engoliu aquele papel, gestou-o com outros ingredientes da praxe e, a cabo de prazos, partejou um monstrozinho chamado sentença, o qual obrigava o espólio a aliviar-se de 35 contos de réis em proveito do médico, mais às custas da esvurmadela forense. Inacinho, radiante, embolsou os cobres e reconciliou-se com os 2 colegas que, afinal de contas, não eram os cretinos que supusera. "Colegas, o passado, agora para a vida e para a morte." "Pois está visto," disse Fortunato. "Tolo andou você em abrir luta com os que ajudam o negócio, o coleguismo. Eis a nossa grande força." Tem razão. Criançada minha, ilusões, farofas que a idade cura." "Que mais? Que voou a Paris?" "É claro. Voou e lá está sob o palho da grenha astral, a passear com a Ivone no Boá." Ao pai escreveu: "Isto é que é vida. Que cidade, que povo, que civilização. Vou diariamente à Sorbonne ouvir as lições do grande Doyen e opero em 3 hospitais. Voltarei não sei quando. Fico por cá durante os 35 contos ou mais, se o pai entender de auxiliar-me neste aperfeiçoamento de estudos." A Sorbonne é o apartamento em Montmartre, onde compartilha com o Apache de Ivone o dia da rapariga. Os 3 hospitais são os 3 cabarés mais à mão. Não obstante, o pai cismou naquilo cheio de orgulho, embora pesaroso. Não estar viva a Joaquininha para ver em que alturas pairava Nico do sanhaço estripado, em Paris, na Sorbonne. Discípulo querido de Doyen, o grande, o imenso Doyen. Mostrou a carta aos médicos reconciliados. "Isso de hospitais", gemeu o invejoso Fortunato, "é uma mina. Dá nome. Para botar nos anúncios é de primeiríssima." "E o Doyen?" murmurou baboso o embevecido pai. "Não há como a gente apropinquar-se das celebridades." "É isso mesmo", concluiu Moura, relanceando um olhar a Fortunato num comentário mudo àquele mirífico apropinquamento,
E os dois enxugaram, a uma, os copos da cerveja comemorativa mandada abrir pelo bem-aventurado coronel.